Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Eu sou Marcelo Gonçalves. Este é o nosso canal com a palavra visual, um canal de devocional bíblica, onde nosso propósito é estudarmos a Bíblia. Estamos num cenário novo, né? Estou aqui aproveitando o feriado de carnaval para descansar um pouco com os meus amigos da igreja, com os meus irmãos em Cristo e alguns amigos. E aproveitei então esse cenário maravilhoso aqui, ó, para poder gravar com vocês, para poder fazer esse vídeo para vocês aqui, para vocês sentirem como que é tão bom estar aqui e como Deus existe em nossas vidas, né? Como Deus existe de fato no mundo. Então, antes do estudo, vou pedir para você se inscrever no canal, deixar seu like, compartilhe com seus irmãos em Cristo ou com algumas pessoas que você entende que precisa conhecer a Cristo. Ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos, é importante porque você não vai perder nenhum vídeo. E vamos lá para a vinheta e para o estudo, que é o que mais interessa, né? Vamos dar sequência então à nossa carta de Paulo aos Efésios. E aí, depois da vinheta, nós vamos para o estudo, que é o que mais interessa. Nossa leitura de hoje, dando sequência ao nosso estudo, está em Efésios capítulo 4, versículos 1 a 16. Como vocês podem ver no título, uma unidade distinta. Curiosidades, né, sobre esse texto. Esse texto aqui eu já levei a mensagem, né, um resumo dessa mensagem. O curso NPP que eu faço, né, é um núcleo de treinamento do Pregue a Palavra. E aí eu já fiz esse curso com as lideranças, estou fazendo esse curso com liderança, com algumas lideranças de algumas igrejas. Esse curso é para pastores, mas abri uma classe para líderes. E eu estou fazendo, então, esse texto, eu já levei a mensagem em uma das tarefas para este curso. Então, foi mais fácil, mas eu tive que dar uma releitura para a gente fazer um aprimoramento legal e trazer para ficar um pouco mais fácil para vocês entenderem aqui também, porque lá ficou um pouco mais técnico, tem que ser um pouco mais dinâmico. Vamos ter nossa versão NVI, capítulo 4, versículos 1 a 16. O que diz na minha versão? Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo. Então, há um só corpo, um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados, e é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito: quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Que significa ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Oremos. Pai, Tu és soberano, maravilhoso, e nós rendemos graças a Ti pelo Teu imenso amor. Sabemos o quanto Tu és soberano e o quanto Tu nos ama, e por isso nós estamos aqui, ouvindo e compartilhando a Tua palavra. Muito obrigado, Pai. Nós oramos, somos gratos em nome de Jesus. Dando sequência, então, Efésios capítulo 4, versículos 1 a 16. Como vocês já viram, e como eu já falei na introdução, uma unidade distinta. Paulo, nós já vimos na semana passada que ele inicia uma oração interrompida, para ele passar uma série de
exortações quanto à unidade, quanto a como deve ser vivida a vida de cada pessoa. E agora ele inicia uma série de exortações aos gentios e aos judeus para que vivam de fato em unidade pelo Espírito. E aí, como eu falei, nós já vimos semana passada isso, nós possamos então entender todo esse significado. Então você dá uma pausa aqui, vai na semana passada, assista e volte para cá, para você entender o que Paulo está dando sequência a esse estudo. E aí ele explica também que nosso Deus concedeu dons para a igreja, para que sejam aplicados de modo fiel, nós sejamos fiéis na execução dos nossos dons. E aí, nessa leitura geral, nesse contexto geral, nós temos algumas divisões. Então, eu voltei a fazer divisões. Não consigo ficar muito tempo sem fazer divisões, né? Você já deve ter percebido. Mas nós temos as 3 divisões padrão que eu costumo fazer. Versículos 1 a 6, nós temos a unidade. Essa unidade é um só corpo, um só Espírito, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos. Então, Paulo roga para que todos vivam desta maneira, em unidade. Nós temos um só Pai, um só Senhor, um só Deus, um só Rei, um só Salvador. É uma só fé. Nós, Igreja do Senhor, possamos viver em unidade, como Paulo apresenta aqui, e há uma só unidade. Nos versículos 7 a 13, nós temos ministério. Paulo, ele deixa claro as divisões ministeriais. Quem foi chamado aqui? Então, através da unidade em Cristo e pela graça concedida, houve desígnio de chamados ministeriais. Cada um foi chamado a exercer aquele dom que foi chamado para isso. Ou seja, se você vai ser pastor, pastoreie. Se você vai ensinar, ensine. Se você vai servir, sirva com alegria. Todos os dons pelo qual você foi chamado é para que você execute de fato esse dom. Precisamos servir, precisamos executar nossos dons conforme nosso chamado. Nem todos foram chamados para ser pastores, nem todos foram chamados para servir de maneira mais objetiva e plena. Mas cada um no seu dom exerça de maneira digna. Nem todos foram chamados para ficar em evidência. Muitos foram chamados para ficar nos bastidores. E olha só, para que tudo aconteça à frente, os bastidores têm que funcionar muito bem. Então, vamos entender que nós somos chamados, cada um para exercer nossos dons e talentos, e aplicarmos em nossos ministérios, conforme Paulo diz aqui. O versículo 14 a 16, nós temos o propósito. Então, Paulo sempre faz essa jogada, né? Qual o propósito de tudo isso? Qual o propósito de vivermos em unidade? Qual o propósito de nós sermos chamados para servir em cada um o seu ministério? O propósito é que, uma vez em unidade em Cristo, nós vamos estar devidamente capacitados e iremos entender nosso chamado ministerial e agora servir, seguindo a verdade em amor. Há crescimento naquele cujo cabeça é Cristo. O propósito final é para que haja crescimento em nós. Quando eu vivo em unidade, quando eu entendo o meu chamado, meu dom, meu talento, meu ministério, quando eu sirvo com alegria, eu cresço em Cristo Jesus. Então, viver em unidade e servir no ministério nos traz crescimento em Cristo Jesus. E com base nesse estudo, nós vamos para grande ideia agora, não. Nós vamos para as aplicações. Demonstremos nossa unidade em Cristo. Precisamos viver como um em Cristo e não divididos. Precisamos viver conforme o Evangelho nos apresenta. União em Cristo Jesus, porque Ele veio para nos resgatar. Somente apresentar o Evangelho com palavras não serve, mas vivendo com nossas atitudes em união, unidos em Cristo Jesus. Segunda aplicação, descubra seu ministério e sirva. Somos chamados não apenas para espectadores, mas para servirmos. Nós somos chamados para fazermos parte dessa grande obra. Seria muito fácil eu esperar que Deus fizesse tudo e só assistir, mas não, Ele nos chamou para que nós participássemos dessa obra. Então, valorize o seu chamado.
os anjos gostariam de fazer isso, mas Deus escolheu nós, aquele que ele criou à sua imagem e semelhança. Terceira e última aplicação, entenda o propósito de Deus. Nem sempre será o que queremos ou como queremos, mas o propósito dele sempre será o melhor. E para que a gente possa crescer, devemos entender o seu propósito. Pois entendendo o seu propósito, nos alegraremos com o resultado e iremos crescer com ele. E agora sim a grande ideia fica da seguinte forma: a unidade com Deus em Cristo nos leva a exercer nosso ministério e viver o propósito dele. Eu vou repetir. A nossa unidade com Deus em Cristo nos leva a crescer em nosso ministério e viver o propósito dele. Que os irmãos fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Mas antes de acabar tudo, eu vou mostrar para você um pouquinho da imagem que vocês estão vendo só um pouquinho a parte aqui. Eu vou fazer um pequeno videozinho antes de acabar, tá bom? Olha só que maravilha, pessoal. Que coisa bonita. Bonito de se ver, né? Aqui é a lagoa. Sol. Então, um cenário que eu achei interessante. Eu até falei com uma amiga aqui, que eu pensei, poxa, já tá, o material já tá pronto, já estudei. Vou gravar aqui em Arraial mesmo e chegar em casa eu edito. Ela, poxa, meu amigo, então grava na lagoa, que o cenário é perfeito. Então, ó, segui a dica da amiga, tá aqui pra vocês. Vocês acham que isso surgiu de uma explosão? Não. Deus criou. Deus criou.